Olá, estamos ao vivo com mais uma live aqui no Instagram. Aquela live já começando a se tornar tradicional, né? Que eu converso com autores nacionais por aqui. Já tivemos conversas, então, com a Nilma, já tivemos conversas com o Chico Araújo, com o Lilo, na última conversa foi com o Rick. E hoje, então, vamos conversar com a Ana Luísa, que é autora da saga, da série Pétalas de Sangue. Já vi que ela já está online, então vamos adicioná-la aqui na live. Olá! Olá! Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Boa noite. Boa noite. Então, nesse feriadão de Páscoa, né? Estamos aqui. Então, acho que a gente pode começar contigo se apresentando, falando um pouquinho sobre ti, sobre as obras publicadas. Certo. Meu nome é Ana Luísa Tavares. Eu sou escritora nacional. Já faz, acho que, um tempo que eu estou escrevendo. Desde que eu estava no ensino médio, eu comecei a escrever. Atualmente, eu sou psiquiatra, né? Trabalho nessa área. E no meu tempo de folga, eu continuo a questão da escrita, né? Até o momento eu publiquei 5 volumes da saga Pétalas de Sangue, que estão disponíveis no Amazon. Cheguei a publicar um livro de contos, que aí foi... eu reuni todos os contos que eu tinha feito e publiquei. Tem algumas antologias que eu participo, e aí eu acho que são 5 antologias, se eu não me engano. Elas também têm todas no Amazon. E no momento eu sigo trabalhando no Pétalas, né? Porque ainda tem mais alguns volumes para fechar essa saga. Ah, legal. E como foi, assim, teu início de... Quem que te deu esse start de começar a escrever? O start foi no ensino médio também, quando eu estava no segundo para o terceiro ano, se eu não me engano. Tinha uma colega na escola que, como eu gostava muito de quadrinho japonês, mangá, animação japonesa, coisas asiáticas no geral, assim, tanto japonês como coreano. E aí, a ideia original era fazer um quadrinho. Ela tinha me chamado para fazer um quadrinho, que ela iria fazer o desenho, né, a questão das ilustrações, e eu ficaria com o roteiro, a parte da escrita. E aí eu comecei a fazer um roteiro. A gente pensou em um basicão, assim, a gente criou o início, o start, né, da história, alguns personagens, e aí eu fui, beleza, vou seguindo com isso. Aí eu fui escrevendo, seguindo, e já tinha bastante material quando terminei o ensino médio, mas infelizmente a gente perdeu contato e aí não chegou a virar um quadrinho. Eu fiquei com bastante material acumulado e aí fiquei pensando o que é que eu ia fazer com eles, né? Porque assim, eu já tinha me apegado muito aos personagens, já tinha criado outros, acho que eu tinha 1000 páginas, tinha assim, material pra caramba. E eu fiquei, cara, o que é que eu vou fazer com isso? Eu queria terminar, porque eu queria dar um final para eles. E aí eu continuei escrevendo. E a minha família e alguns amigos começaram a perguntar: mas tu vai fazer o que com esse material? Tu vai publicar? Por que tu não faz um livro? Alguma coisa assim. Aí eu pensei na ideia e, tá certo, vou tentar. Aí eu reformulei tudinho e fiz como livro, porque inicialmente era um roteiro que tinha mais falas. Porque como ia ser desenhado, né, eu basicamente só escrevia as falas. Aí eu tive que rever tudinho desde o começo e estruturar como se fosse um livro mesmo, né? Escrever as coisas mais detalhadas e tal. Aí eu fiz essa revisão todinha e acabei transformando no livro. Só que aí, como tinha muita coisa, o livro foi se dividindo. Foi ficando vários volumes. E aí é o Pétalas de Sangue? Isso, é o Pétalas de Sangue, que comecei no ensino médio. Ai, que legal. E aí, e aí tá, mas aí esse foi o Pétalas de Sangue foi teu primeiro, ou a participação das antologias acabou surgindo aí antes também?
Não, o primeiro mesmo foi o Pétalas. Aí eu lancei o primeiro volume. E aí depois, enquanto eu continuava escrevendo os outros, eu conheci uma escritora de São Paulo, que é Juliette. Ela tem até uma trilogia bem interessante. Ela estava participando de um projeto que era chamado Eco Literário. E aí, nesse projeto, eles queriam ajudar os autores nacionais, divulgar, e eles começaram a fazer várias antologias. Lançavam o edital, e aí você mandava os contos, né, para eles avaliarem, e aí selecionava os contos, era bem interessante. Aí eu peguei e fiz, vou tentar. Nunca escrevi conto, mas vamos ver o que é que dá, né? Aí, assim, apareceu. Eles faziam uns editais muito interessantes. Era um edital mais interessante que o outro. E aí eu comecei a participar desses editais e quando eu fui entrando. Aí eu entrei na Insanamente Cruéis. Foi a primeira antologia que eu entrei. Que eu achei sensacional a proposta deles. Que, assim, basicamente você tem que criar um paciente em um manicômio judiciário. E aí você tinha que contar toda a história dele, né? Falar assim, por que estava no manicômio, qual foi o crime que ele cometeu, se ele tinha alguma patologia ou não, algum transtorno psiquiátrico que justificasse alguma coisa. E aí eu entrei com 2 contos. Eu olhei assim, achei sensacional. Eu já estava na área de psiquiatria, né? Assim, já estava em contato com saúde mental, essa parte mais de psicologia e psiquiatria. Aí pronto, achei ótimo. Aí fiz os contos, entrei. E depois veio outras. Veio Noite Pérfida, teve Herói Cotidiano, Antes do Oceano e Amaldiçoados pelo Poder. Eu lembro desse. Se tiver mais algum. E aí, participando dessas antologias, eu conheci outro escritor, que é de São Paulo também, que é Leandro. Ele tem vários livros também, assim, procurar no Amazon, você encontra os livros deles. E aí ele me convidou para participar de um livro que ele estava querendo publicar, que era várias histórias curtas que ele queria juntar no livro só e publicar. E aí, se eu não me engano, eram histórias de 10 capítulos, assim, era uma história só que mais curta. E aí ele me convidou, eu aceitei, aí fiz uma história assim, mais puxada para fantasia, me inspirando numa viagem que eu fiz pro Canadá, que eu passei um tempo no Canadá. E aí eu conheci um parque com totem, achei maravilhoso. Aí eu peguei e fiz, vou trabalhar com isso. Aí eu fiz essa história e entrou nesse livro, Histórias Curtas do Sétimo Universo. E aí depois eu continuei trabalhando no Petras e lancei os outros, né? O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto volume, que já tá tudo no Amazon. Que legal. E são todas histórias, sim, diferentes uma da outra, né? Pelo que tu falou. Como? São todas meio diferentes, assim, do que tu escreve, né? Cada uma tem uma... de um gênero, vamos dizer assim, ou tem uma conexão, assim, as coisas que tu escreve? Cada história é diferente, no caso, cada conto é uma história diferente, mas no geral eu ando pelos gêneros de fantasia, terror, suspense e drama. Assim, basicamente eu trabalho com esses. Comecei a explorar um pouco mais a parte do romance hot, mas estou ainda aí no comecinho, estou começando a explorar esse gênero mais assim. Tem romance no Petras, né? Tem vários casais, mas essa coisa mais erótica, assim, eu estou começando a me adentrar nisso agora. Mas tá entrando pra botar em pétalas ou pra um futuro livro? Uma futura história? Eu coloquei um pouquinho, uma pitadinha no último volume, né? No quinto volume que saiu, eu já tenho uma pitada, mas o romance está um pouco mais picante. Mas tem um projeto em paralelo que eu estou trabalhando que entra mais essa parte mais erótica.
E, e aí, como é que faz essa conexão assim? Como é que Eita, falhou faz um essa pouco. conexão? Tá dando pra ouvir? Tá. Coisa, né, que acaba inserindo muito profissão como psiquiatra na literatura. Tem um pouco dessa conexão ou não? Eu acredito que sim. Na verdade, pelo menos a sensação que eu tenho é que me ajuda na criação de personagem. Uhum. Porque como eu tenho que pensar nessa questão assim, como é a personalidade, como é que a mente do personagem funciona, como é que ele reage a determinadas situações, eu acredito que a psiquiatria acaba me ajudando muito, assim, porque a gente lida na psiquiatria com várias histórias, né? E aí chega muito paciente com diferentes traumas, que já sofreu algum tipo de abuso, né? Seja físico, sexual, psicológico. E aí, vendo essas histórias, acompanhando, você tem uma noção melhor de como é que funciona nesses casos, né? E aí, por exemplo, você quer colocar um personagem que estava numa relação abusiva, né? O parceiro é abusivo. Aí você tem que ter uma noção de como é que funciona, né? Tá, mas como é que funciona a mente de uma pessoa que está nesse tipo de relação, como é que ela consegue sair, como é que ela reage. Então, dá uma noção melhor para você direcionar os personagens. Eu acho isso. E tu pretende trabalhar seguindo mais outras histórias, né? Seguindo esse lado mais psicológico, vamos dizer assim, dos personagens, ou vai seguir mais com pétalas, assim? No Pétalas, eu trabalho bastante os personagens. Assim, eu tento trazer essa carga psicológica para o Pétalas. E aí eu pretendo continuar aprofundando nisso, à medida que seguir os próximos volumes, né? Porque à medida que a série avança, o foco vai mudando um pouco de personagens. Por exemplo, Uhum. nos primeiros volumes eu foquei mais em determinados personagens. E aí eu tentei trabalhar bastante o psicológico deles, como é que funciona a personalidade e essas questões. E aí, à medida que vai avançando os volumes, o foco vai mudando um pouco. E aí eu vou trazendo outros, que trazem outros dramas, outros traumas, outras questões. Assim. E fala um pouquinho então mais sobre pétalas, né? Tem várias histórias, mas uma ideia geral assim, do que é essa série, dos personagens, assim. Certo. O Pétalas basicamente o principal é uma fantasia misturado com aventura. Eu tentei trazer no Pétalas uma questão ligada mais a gangue, violência. E aí eu criei uma cidade fictícia, que é aqui no Brasil. E aí essa cidade, ela é controlada por várias gangues. Então, assim, a gente tem gangues menores, que Uhum. são... quem participa é basicamente adolescente, adulto jovem. Essas pessoas que têm uma busca maior por poder, adrenalina, força. E aí eles acabam se envolvendo com esse mercado mais, digamos, mercado negro, né? Que envolve droga, prostituição, venda de órgão, tudo que for ilegal. Venda de peças Uhum. raras, esse tipo de coisa. E aí tem essas gangues menores e tem duas gangues que são maiores, mais fortes, e eles acabaram conseguindo dominar a cidade e acabou dividindo em dois territórios. Um território é de uma gangue e outro território é de outra gangue. São as duas principais. E no meio disso a gente tem um colégio interno, que a diretora desse colégio conseguiu deixar como se fosse uma área neutra. Porque como tem muito adolescente que se envolve com as gangues, ela cria pelo menos uma área para os adolescentes terem algum estudo, né? Uhum. Para ver se conseguir algum futuro um pouco diferente dessa realidade de gangues que eles estão, né? E aí, em meio a isso, eu apresento um grupo de adolescentes que cada um está envolvido com a gangue de uma forma diferente, com um ou com a outra. E aí
em meio a esse colégio e esses adolescentes, aparece uma garota, que é a que está na capa do primeiro volume. Se forem procurar, é uma menina com os cabelos rosa, grande, com a pele laranja. Pronto. É a garota surpresa que aparece, e aí é a parte da fantasia que entra, a parte mais mística. Que essa menina, ela aparece nessa cidade, e aí ela traz com ela um poder misterioso. Que aí todo mundo fica de olho. Ah, eu quero esse poder, porque se eu conseguir, eu vou ficar mais forte e derrubar outra. E aí fica todo mundo atrás dessa menina. Mais um grupo de adolescentes se junta a essa menina, e cada um, por seu motivo, eles se juntam para derrubar as gangues. E aí começa a história e o conflito principal, né? Que é basicamente esse grupo de jovens, que são oito jovens, que se juntaram e vão tentar derrubar as gangues. E aí a história vai seguindo esses jovens, eu vou mostrando o passado de cada um, vou trabalhando cada um deles, e vou trabalhando também a parte da fantasia do mistério, que o nome é Sasaki, que é a garota que chegou, misteriosa, que vai trazer toda a parte da fantasia. E aí a história vai se desenrolando segundo esses conflitos. Agora o que vai acontecer, bem, não posso dizer, né? Então, não sei quantos livros, por enquanto tem 5, mas não sei quantos. Como? Vão ser quantos volumes? Por enquanto a gente tem 5, né? Mas tem mais, sim. né? Vão ser quantos todos? Eu pretendo fechar com, no máximo, estourando 9 volumes. Então, assim, tem 5. Eu ainda pretendo escrever de 3 a 4, estourando. Tem muita coisa pra acontecer ainda, então. Ainda tem bastante coisa pra acontecer, e eu espero conseguir botar tudo nesses volumes. Imagina, porque eu tô agora no terceiro, né? Então, no terceiro já aconteceu um monte de coisa também, né? Só imagino o que ainda pode vir ainda. Que daí a gente tem. Que também a gente tem a parte dos conflitos, né? Dessa coisa da gangue, mas também tem o que eu acho legal, que tem o cotidiano dos personagens, né? Que apesar das habilidades e assassinatos e coisas assim, eles também são adolescentes. Eu acho legal essa transição que tu consegue fazer. Sim, eu tento, porque, assim, eu acho que, independente dos traumas que você tem ou do que você passou, querendo ou não, a idade é aquela coisa, né? Quando você é adolescente, tem alguns comportamentos que é tipo de adolescente, independente do que tenha passado. Então, eu tento ver a questão, tentar ter uma visão meio de adolescente, sabe? Tentar retornar à época que eu era mais novo. E como é que consegue fazer isso? Porque também é muita coisa, né? Muitos personagens, muita coisa acontecendo e muita história mesmo. Como é que tu consegue juntar tudo as pontas assim direitinho? Pra não ficar ponta solta, né? Eu tive que revisar muito, assim, sendo bem sincera. Desde que eu decidi transformar em livro e eu vi que ia ter muitos volumes, eu fiz muita revisão. Então, assim, eu voltava muito na história para verificar justamente isso, se tinha alguma ponta solta. E aí, teve hora que eu tive que mudar a coisa, tive que mudar a cena, tive que mudar a coisa do personagem. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo evitar pontas soltas. Até agora, eu acredito que eu consegui preencher tudo. Ou pelo menos o que eu queria mostrar até agora, eu acho que foi seguindo certo. Os próximos volumes, aí eu vou fazendo esse trabalho. Assim, eu tenho ideia já do que eu quero que aconteça. Eu já tenho uma noção de tudo que vai acontecer até o último livro. Eu só preciso ter os momentos para organizar. As cenas específicas, o que vai ficar em qual livro. Então, assim, à medida que eu vou escrevendo, vai surgindo as pontas soltas e eu vou organizando. Mas tu tem um processo de escrita, vamos dizer assim, tu precisa
sei lá, sentar, organizar, escrever um roteiro, ou tu segue escrevendo e só vai fazendo as revisão depois? No momento, atualmente, eu tento fazer um roteiro antes. Eu pego mais ou menos o que é que eu estou pensando, assim, né? O que é que eu quero que aconteça. E aí eu tento organizar um roteiro botando as cenas. Tipo, conversa entre não sei quem e não sei quem. Uhum. Tal personagem encontra essa personagem, acontece isso. Eu vou colocando como se fosse uma lista, né, de cenas. E aí depois eu paro, sento e vou detalhando cada cena, escrevendo, né, a página, assim, o livro, né. Mas atualmente eu tento trabalhar com roteiro, para não me perder muito. Imagina. E assim, o que eu acho, uma coisa que eu acho legal assim na história é o fato dessa coisa meio alienígena, vamos dizer assim. O que te inspirou assim em inserir esses detalhes na história? Essa questão do alienígena, essa foi. Estamos alienígena. Não, mas é alienígena mesmo, porque é de outro planeta, então é alienígena mesmo. Eu sempre gostei muito de seres fantásticos no geral, principalmente esses mais famosos, como dragão, elfo, anão, hobbit, todo esse tipo de classe, né? Sim. E aí eu queria muito trabalhar com esse tipo de ser. Mas aí eu fiquei pensando, né? Tá, como é que eu vou fazer pra fazer essa mistura, né? Tipo, vai ser o quê? Vou enfiar elfos mesmo na história? Ou vou tirar um dragão? Não sei. Aí eu sei que eu fiquei pensando que tipo de criatura mística eu ia colocar. E aí me surgiu a ideia de que, tá, alienígena. Alienígena é uma coisa assim tão. Vamos dizer. Não tem uma coisa assim que diga como eles são realmente, né? A gente não tem 100% certeza de que o alienígena tem essa forma, é assim, a política é de tal jeito, o planeta é assim. Eu pensei, acho que dá para variar mais com o alienígena. Porque aí eu posso fazer uma forma diferente, posso botar várias criaturas. E aí eu pensei, não, vou trabalhar com alienígena então. E aí eu fiz a farra, né? Porque eu inventei tudo que é forma para eles. Mas como eu tenho uma paixão, nossa senhora, assim, ó, eu tenho uma paixão por elfo, eu sou doida por elfo. Principalmente naquelas orelhinhas longas, eu não resisto. Aí pronto, a primeira coisa que eu fiz foi fazer aquela forma meio humana com as orelhas que parece um elfo. Vai ser isso. Aí pronto, é um elfo, é um alienígena. Ficou bem legal, vai ser bem diferente. E o legal é que tem as ilustrações, né? Que acaba dando uma ideia melhor de como que são os personagens, né? Sim, sim. Eu tento fazer as ilustrações, tento fazer bastante ilustração. Aí, os livros, eu sempre tento colocar ilustração, não só na capa, mas dentro. O e-book é bom porque dá para colocar bastante ilustração. Então, todos os volumes têm ilustração, você vai passando, vai ter as ilustrações soltas. E meu Instagram, para quem segue, eu sempre tento colocar algum desenho novo lá. Que, inclusive, eu estou trabalhando com o meu marqueteiro, né? Que tem o meu amigo de anos, Gabriel, ele controla o meu Facebook, o meu Instagram, faz a explicação tudinho. E aí eu tô trabalhando com ele novas ilustrações, né? Porque eu consigo fazer a ilustração, mas no papel, a moda antiga, né? Eu desenho com lápis, passo a caneta. Eu não sei mexer nesses programas de computador que o povo usa para colorir, para deixar a ilustração maravilhosa. Eu não sei usar esses negócios. Aí o que é que eu faço? Eu pego o desenho que eu fiz no papel, mando pro meu querido amigo e faço: olha, me ajuda aí, colore aí para mim. Aí ele me ajuda e a ilustração fica maravilhosa. Eu pego e boto no Instagram. E fica maravilhosa mesmo. Então, todos. Foi tu que fez os livros, né? Todos são tuas. Todas as artes que tem dentro do livro é tua. É tua? Sim, as capas também.
Mas aí a capa eu trabalhei com outro amigo meu, que foi João. Mas foi o mesmo esquema. Eu fiz a base, né, da capa, assim, desenhei ela no papel e tal, com lápis mesmo e caneta. Aí passei para ele e pedi, né? Ó, finaliza aí a capa, vê o que é que tu pode fazer, botar as cores e o fundo, como é que tu acha que fica legal. Mas ele também fez um trabalho maravilhoso. Todas as capas eu fiz com a mesma pessoa. Uhum. Todos ficaram bem legais mesmo. E já tem previsão no próximo? De pétalas? Então, felizmente eu não tenho uma previsão, assim, uma data. Eu queria muito terminar em pelo menos, assim, até, deixa eu ver. A gente tem metade do ano, um pouco mais da metade. Eu queria terminar pelo menos até o meio do próximo ano, sabe? Porque como os livros geralmente são grandes, todos os volumes foram grandes. Sim. Eu levo mais ou menos de 1 a 2 anos para terminar um volume, porque eles são grandes, né? E felizmente, como eu trabalho também, às vezes fica um pouco difícil conciliar o horário do trabalho com o horário da escrita. E tem alguns meses que são mais pesados, aí às vezes eu não consigo ter uma rotina fixa de escrita, sabe? Assim, tipo, por exemplo, sentar todo dia e escrever tantas páginas. Infelizmente, eu não consigo, porque tem dia que eu tô acabada do trabalho, não tenho energia para nada. Então vai depender muito de como for esse ano. Tá bom. E tu tem ideias, assim, de escrever outras coisas também? Ou primeiro tu quer terminar toda a série? Ou como é que vai ser? Eu gosto assim, da ideia de escrever outras coisas. Eu tô, inclusive, trabalhando com uma nova ideia, que não é do universo do Petros, né? Seria outra história totalmente diferente. É uma fantasia também, porque infelizmente, ou felizmente, não sei. Felizmente. Escreve bem, felizmente. Eu tenho uma paixão por fantasia, então é uma fantasia também, mas aí é outro universo que eu tô criando. Eu tô vendo se eu consigo também conciliar e fechar pelo menos uma parte da história ainda esse ano. Pra lançar ano que vem. Se der tudo certo, se correr tudo bem, sai próximo ano. Tá certo. E Pétalas é só em e-book? Ou tu tem ideias, quem sabe, no futuro, de ter livros físicos? Eu tenho o desejo de ter o livro físico. E aí eu tô vendo as possibilidades. Né? Porque assim, tem algumas editoras que a gente consegue fechar um contrato do tipo, você paga um valor e aí eles fazem todo o processo do livro físico, publica e tem uma, como se fosse uma impressão por demanda. Ele, no caso, faz a impressão do livro dependendo, né, da compra e esse tipo de trabalho. Eu estou pesquisando quais são as editoras que daria para fazer algum trabalho assim. Certo. E me conta um pouco mais então de ti como autora. Tu tem, além da fantasia e dos antologias que tu já escreveu, tu tem pensamentos de escrever coisas diferentes também? Ou tu vai ser exatamente autora de fantasia? Não que seja ruim, né? Maravilhosa. Mas tu tem outras ideias de escrever outras coisas? Sinceramente, não. Assim, já cheguei a pensar em outras histórias. Assim, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, achando alguma coisa e vem uma ideia na minha cabeça, sabe? Meio de alguma coisa mais puxada por romance ou alguma coisa assim. Mas eu nunca consigo seguir muito
tipo de gênero, sabe? Tem alguns gêneros que eu realmente não sei, não sai muita coisa, eu fico meio travada. Apesar de até ter uns livros de romance, assim, porque tem uns livros que é só romance, né? Aí é o cotidiano do casal, mostrando como você tá. Eu tenho até uns livros nesse estilo, mas é um estilo que eu não consigo escrever bem. Então, assim, eu acho que tem alguns que eu não me arriscaria. E quais são suas inspirações, assim, então, parte também é a leitura, né? Quais os autores e obras que tu admira e acaba também te inspirando a escrever? Eu acho que os que mais me chamam a atenção, assim, pelo menos para acho que influenciou mais, foi um deles é Rick Riordan, de Percy Jackson. Eu sou apaixonado pelo livro dele. Eu acho que eu não tenho todos, mas assim, de Percy Jackson eu tenho todos. Tenho algumas outras que ele lançou, da mitologia egípcia, da nórdica, porque ele sai trabalhando com várias mitologias, né? Aí eu fui caçando o livro dele. Ele me influenciou muito, eu gosto muito dos livros dele. Stephen King também, eu gosto muito, o terror dele é maravilhoso. O Senhor dos Anéis também, com os elfos. Adoro os elfos do Senhor dos Anéis. Gosto de Agatha Christie também. Eu lembro desses. Agora sim, é porque tem vários que eu leio, assim, eu leio vários livros. E variado, assim, tem romance, terror, suspense, ação. Acho que tem até espírita no meio das coisas. Só que às vezes eu não decoro o nome do autor. Aí eu fico sem saber. Vai dar certo. E que dica, assim, tu daria para quem está começando a escrever e quer publicar os seus livros? Eu acho que o principal é se divertir, sabe? Assim, no sentido de você criar uma coisa que você goste, sabe? Eu acho que não adianta você ficar muito preso por exemplo, eu vou escrever tal gênero porque é o que está mais em alta hoje em dia, está vendendo mais, ou porque vai chamar mais atenção, alguma coisa assim, vou conseguir mais leitor com tal gênero. Eu acho que não vale muito a pena, sabe? Porque você acaba se desgastando mais enquanto está escrevendo, porque às vezes é uma coisa que é fora da sua zona de conforto, ou é uma coisa que incomoda, sabe? Então, assim, eu acho que antes de tudo, você tem que escolher uma coisa que você goste, que você acha interessante, que você consiga desenvolver bem, assim, seja prazeroso para você. Porque senão, você mesmo não vai gostar da história, você não vai querer terminar, vai ficar aquela coisa. Então é melhor escrever uma coisa que você goste primeiro, né? Concordo. Até pra gente ler coisas boas também, né? Não só aquelas coisas genéricas. Sim, sim. E então, para finalizar, tem espaço para te acrescentar, falar o que quiser. Fica livre. Antes de tudo, eu queria agradecer pela oportunidade. A gente já tem uma parceria, né? Já há algum tempo, desde o primeiro livro, né? Que você tem pegado o primeiro, o segundo tá no terceiro agora. Então, eu agradeço mais essa oportunidade que você está me dando. Eu espero que você aproveite e se divirta muito com o volume 3. E se desejar, também estou aberta aos próximos volumes, fazer novas parcerias. Para quem assistiu, eu agradeço também o pessoal que acompanhou o vídeo. Espero que tenham gostado da conversa. E quem tiver interesse, pode ir lá atrás do meu Instagram, ver. Tem tudo no Instagram, todas as obras. Tem um link também, que se você aperta, aparece os links, né, para ir direto para o Amazon. Algumas entrevistas, alguns vídeos, tem tudo lá. Quem tiver interesse, agradeço. E deixo meu abraço e beijo para você e para todo mundo que assistiu.
Obrigada. Adorei que a gente teve um tempinho aí muito bom. E quem sabe no teu próximo lançamento do livro 6 a gente não volta aqui para falar um pouquinho mais, né? É, pode ser. Tá bom. Bom resto de feriadão para ti e até uma próxima. Obrigada.